Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, Homo Econômicos, caso você seja uma pessoa que falta os parafusos e decidiu estudar economia, ou então olá, Homo Sapiens, caso você seja uma pessoa sã. Eu sou João Pedro Freitas, graduando em Economia na USP, e você está ouvindo mais um episódio do Economia Mainstream, uma iniciativa de divulgação científica séria de economia numa internet lotada de heterodoxias. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crises econômicas e planos de estabilização na década de 80 no Brasil. Então, pra gente falar um pouquinho sobre isso, trouxemos nosso historiador favorito, nosso querido Felipe Araújo, divulgador científico no canal Direto do Forno e mestrando em História Política pela Unesp. Saudações a todo mundo, é uma honra estar aqui de volta, deixando esse podcast de economia um pouco mais histórico. E nosso queridíssimo Rafael Rosa, graduando em Economia pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Muito bom estar presente aqui com vocês, nem tão de cota, mas sem dúvida muito feliz por poder divulgar um pouco do conhecimento a respeito dos anos 80 e das crises que aconteceram sobre as quais a gente vai falar. Para começar esse papo, acho que primeiro a gente precisa entender. Ok, a gente sabe que os anos 80 foram anos caóticos para a economia brasileira. Você teve várias tentativas de planos de estabilização e todas elas falhadas. Mas a gente precisa entender o que levou a essa conjuntura tão complicada do ponto de vista econômico. Então, meus queridos, vocês conseguem contar um pouco pra gente do final dos anos 70 e início dos anos 80 do porquê a gente chegou nessa situação? Nossa, é muita coisa que dá para falar dos anos 80. A maravilhosa década perdida brasileira, cheia de eventos econômicos, sociais, políticos, que redefiniu muito do que a gente entendia por Brasil e construiu novas estruturas. Acho que a coisa que mais dá para falar, que vai iniciar tanto esse episódio quanto a história que a gente está querendo contar, é a segunda crise do petróleo. Gente, a gente vê isso em aulas de geografia e história, mas talvez a gente não tenha tamanha noção do que foi esse evento para o mundo. A segunda crise do petróleo, ela foi responsável por colocar em xeque muito das estruturas econômicas do Brasil, principalmente no regime militar que vivíamos, que estava baseado nos empréstimos estrangeiros vindos a juros baixos dos Estados Unidos e da Inglaterra. A segunda crise do petróleo, ela foi muito preciosa por mostrar pra gente o tanto que esse cenário brasileiro, dependente do exterior, era frágil. As potências que tinham as questões petrolíferas conseguiram fazer o seu cartel, conseguiram colocar a economia de bruços, e a gente viveu em 79 o começo de uma crise bastante severa que acabou acabando com todo o nosso financiamento de toda a nossa política de Estado, que era responsável tanto por conduzir a nossa política econômica quanto a nossa própria política. E, sem dúvida nenhuma, meu querido Rafael tem algumas informações econômicas sobre esse momento. Pois é, essa conversa, na verdade, começa em 73, no primeiro choque do petróleo, né? De 73 em diante, depois do primeiro choque do petróleo, apesar de termos continuado crescendo a taxas elevadas, como nós vimos crescendo durante a época do milagre, em 67, 73, sobretudo, a principal fonte do crescimento, o financiamento passou a ser feito com base não em produtividade total dos fatores, mas em acúmulo de capital, o gasto público em capital fixo. Apesar da diferença entre as cargas tributárias passada e atual e da injustificavelmente parecida taxa de poupança, era para nós pouparmos muito mais, sobretudo sendo um país emergente, o nível de investimento da época é recordista até hoje, né? A gente optou por uma política de gastar para poder financiar o crescimento, só que na ocasião a gente não tinha poupança doméstica que financiasse esse tipo de crescimento, portanto a gente pegava emprestado no estrangeiro. Em fins de 80, com uma redução da liquidez global somada ao aumento da taxa de juros internacional, o Paul Volcker lá nos Estados Unidos elevou a taxa de juros, teve toda essa coisa, e há uma consequente deterioração do balanço de pagamentos provocado pelo segundo choque do petróleo, o governo adotou políticas de contenção de demanda agregada, portanto, ele procurou parar de gastar tanto quanto vinha gastando. O resultado foi uma queda brutal do crescimento, que foi de 7% médio entre 78 e 80 para 2,1% negativos entre 81 e 83. E uma coisa que dá para complementar muito bem da fala do meu querido Rafael é o valor que crescer na economia brasileira durante o regime militar era importante para os militares.
Afinal de contas, a partir do governo Geisel em 73, a gente já vinha passando pelo momento de desmonte do que a gente entendia pela ditadura militar. E isso vai ter todo um processo, vai durar até 85, mas ele coloca em xeque muito das prerrogativas que já eram pensadas. Por quê? Em 73, com o governo Geisel se iniciando e a política de você ter o desmonte da ditadura, você tem, de fato, a ideia de você fazer esse desmonte controlado pelos generais. Você tinha uma forma centralizada de fazer e para garantir privilégios e perdões aos militares e para fazer, de fato, uma volta ordenada para o regime democrático ou pelo que eles entendiam ser democrático. Só que com as questões a partir da primeira crise do petróleo em 73 e a segunda em 79, e ainda nós teremos a mudança do fluxo de investimentos, como o Rafael falou, pelos principais países credores, a questão do próprio manejo da redemocratização foi afetada. Como é que você poderia fazer uma volta à democracia, de fato, como os militares queriam, desde 73, se a economia não estava nos trilhos, e que com o próprio fator da redução de crescimento, a gente tem um monte de fatores secundários, como a queda do desemprego, a queda da riqueza em si da nação, a própria queda da renda. São fatores que afetam muito, muito a questão social e tem uma consequência política muito grande nesse momento sensível que o Brasil vivia. Os militares não poderiam perder a chance de manter o controle da política e eles precisavam da economia para ser uma baliza de sustentação ao poder deles, garantindo o fim do regime como eles queriam. Bom, vocês trouxeram ótimos pontos aqui. Acho que uma coisa que é bem relevante quando a gente está fazendo uma análise de qualquer crise econômica num país é olhar para o cenário internacional, né? As flutuações no cenário internacional afetam em muito a conjuntura econômica de um país. Como a gente viu, a gente começa ali em 73 com o choque do petróleo e isso acaba abalando o crescimento no Brasil porque era um crescimento sustentado com base em dívida externa. E por conta disso, a dívida externa não conseguia mais se sustentar. E aí, por isso, o Brasil acabou entrando em crise, justamente porque todo aquele crescimento que a gente viu ali durante parte dos anos 70 e parte dos anos 60, ele se esvaiu. As políticas de investimento em capital físico, as políticas de subsídio, enfim, elas não podiam mais ser sustentadas nesse cenário. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Ok, a gente entendeu então a conjuntura internacional, entendeu como ela acabou afetando o Brasil e como acabou levando a nossa crise que a gente vai tratar hoje. Mas então, contem pra mim, o que mais estava rolando no Brasil? Como estava o cenário nacional em si? Não estava fácil. Até porque essas questões internacionais, elas, como eu falei, acabaram atacando muito as bases do governo. E aí isso fez com que o próximo governo ao Geisel, que era o governo Figueiredo, que governa a partir de 79 e lidando com a segunda crise, tomasse providências. A gente estava naquele contexto de enfrentar as consequências globais e também se enfrentar as próprias questões domésticas, que já que a gente tinha um investimento duradouro externo, isso fez com que o Brasil gastasse de uma maneira extraordinária. Até porque, quanto mais obras, quanto mais dinheiro gasto, você conseguia uma base de sustentação ao próprio regime militar, que era algo muito válido para eles. E isso acaba tendo muitas consequências, a questão do choque, porque faz com que o Brasil interrompa esse fluxo de gasto, interrompa o que estava acontecendo para fazer essa sustentação, e a partir de 80, nós já temos diversas mudanças que estão visando esse ajuste fiscal e essa redução de gasto público. Nós temos a criação do Ministério da Desburocratização pelo ministro Hélio Beltrão, inclusive, a partir de 79. A própria admissão de outros ministros mais ortodoxos, o próprio Simonsen, falando de um ponto de vista mais ortodoxo, estamos ali indo em uma direção de redução de custo. Só que isso, por mais que se demonstre como iniciativa, não se demonstra na prática. Afinal de contas, o regime militar ele dependia muito do apoio de muitos empresários, um grande complexo agrário-industrial que apoiava o regime. Quando a gente começa a ter essa redução de gasto público, isso significa também uma grande redução de subsídio, uma grande redução de taxas que ajudavam esses centros industriais e agrícolas a funcionar.
E justamente por causa da pressão desses grandes complexos econômicos, o governo não vai conseguir fazer os ajustes que prometia. Afinal de contas, se a gente está ali prometendo fazer uma mudança econômica, é melhor combinar com quem sustenta o regime. E essa galera não estava disposta a negociar os benefícios e privilégios que recebia do governo militar. Cara, quando se pergunta como estava o Brasil antes do segundo choque do petróleo, tem sempre a impressão de que estava tudo bem, nós estávamos crescendo e tal, mas quando você olha com uma lupa, o Brasil já tinha inflação muito elevada, o Brasil ele não tinha inflação inferior a 2 dígitos desde 1960, desde a década de 60, né? Aliás, de 1960 até 94 a gente não teve um só ano com inflação inferior a 2 dígitos. E depois tem gente que acha estranho que a renda seja tão concentrada aqui no Brasil. Enfim, coisas do Brasil. De 1973 em diante, é importante que você pegue de 73 como parâmetro, porque foi quando houve uma mudança de política econômica. A gente começou a gastar muito. A política parece que disciplinou um pouco a economia, que ficou anabolizada por uso de todo tipo de substância tóxica ao sistema econômico, que teve influência sobre o nível de preços, né, que subia, mas as pessoas fingiam que nada acontecia por causa das indexações, truques de indexação e coisas assim, que beneficiavam a muito menos pessoas do que se imaginava. Até hoje tem muita gente que achava que não tinha problema a inflação, porque se tinha indexação, bastava você colocar o seu dinheiro no overnight ou coisa assim. Bobagem, né? A renda brasileira não se concentrou à toa, mas assim, o 79, o choque do petróleo foi só o estopim. Foi quando a vaca foi pro brejo, para usar uma expressão que eu acho que todos conseguem entender. Mas teria acontecido eventualmente em qualquer choque externo, porque o Brasil era um país extremamente vulnerável, tinha uma dívida externa muito elevada em comparação com o que se podia ter sendo um país de média renda, era um país com inflação muito elevada. O que não faltavam eram problemas para resolver. A diferença é que quando você cresce, esse tipo de coisa acaba sendo varrida para debaixo do tapete. Mas o Brasil não estava muito bem, não. Muito longe disso, inclusive. Dá para falar também que a questão econômica do Brasil ela vai passar por um grande debate ideológico. Não vamos ficar apenas nessa questão econômica, mas sim vamos ter um grande debate dentro das academias, dos centros empresariais, dos próprios centros de associações empresariais, muitas vezes, para se falar qual seria a política econômica. Afinal de contas, se um grande empresariado sustentava o regime, eles também tinham um palpite na mesa para falar de quais seriam os próximos direcionamentos da economia. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que nós temos essa pressão por parte do grande empresariado, nós temos também o fomento de grandes palestras, de grandes movimentos que geram pesquisas, que geram debates, artigos, e que muito interessante vai ser justamente dentro de um grande projeto de 2 economistas que se sagrarão na trajetória econômica brasileira, o economista Pércio Arida e o economista André Lara Rezende. Rafael, explica pra gente aí o que foi aquele projeto Larida. Pois é, a iniciativa Larida surgiu dentro desse contexto em que um choque ortodoxo, para usar essa expressão horrorosa, de redução de custos, redução de gastos do governo, coisas assim, isso teve um impacto muito pequeno sobre a inflação, que reduziu apenas, acho que 10 pontos percentuais, quando a gente já tinha passado de 3 dígitos de inflação. O próprio paper Larida comenta que há pelo menos 5 enfoques, né, sobre as razões pelas quais a coisa supostamente não deu certo. O primeiro deles nega que medidas de austeridade tenham falhado, pois, segundo os que advogam em favor dessa tese, a desinflação somente acontece com alguma defasagem em relação ao choque. Tem aqueles que questionam a existência de políticas mais rígidas de contenção de gastos, que desconfiam dos números do governo, alegam uma mensuração de dado fiscal e coisas assim. Um terceiro enfatiza o aspecto psicológico da inflação e dessa leitura conclui-se que a inflação só existe por causa da falta de credibilidade do Banco Central. Outro grupo sustenta que uma maior contração da base monetária achataria a renda nominal e, portanto, reduziria a inflação. Aliás, boa parte dos que rejeitam a tese, muito embora não discordassem da tese, discordavam da sua execução, pois a consideravam muito custosa. E, por último, havia aqueles, geralmente mais associados à esquerda, para usar uma expressão mais política, que argumentavam a favor de um choque heterodoxo. Estes acreditavam não só na teoria da inflação inercial, como na administração de preços para solucionar o problema. O Pércio, junto com o André, eles fazem críticas a todas elas, mas assim, se tivesse que aproximar eles de algum grupo, seguramente teria sido do quinto, né, do choque heterodoxo, porque
eles acreditavam sim na tese da inflação inercial. Acreditavam que, para quem não sabe o que é inflação inercial, em resumo, ela consiste mais ou menos numa maneira de se enxergar uma realidade estatística, atribuindo-se relação de causa e efeito entre o passado, o presente e o futuro. Portanto, assim, a inflação é alta hoje porque foi alta ontem e será alta amanhã porque é alta hoje. É mais ou menos assim como funciona a lógica. Trabalha-se sempre muito com a memória inflacionária. Eles não queriam fazer um choque heterodoxo com a administração de preços porque sabem dos problemas de todo tipo de controle de preço, como, por exemplo, ágio e desabastecimento. Portanto, eles queriam resolver o problema com base em uma segunda moeda, né? Duas moedas que circulam paralelamente, né? Funcionando mais ou menos como uma unidade de custo. A tal da moeda indexada que depois apareceu ali no período do real. É mentira quando se diz, por exemplo, que o plano real é o plano Larida. Não é. Até porque o plano Larida, quando partiu do pressuposto, por exemplo, de que a inflação era inercial, eles não sabiam que a gente tinha déficit público. Na ocasião, se pensava que não se tinha déficit no Brasil, que os planos ali de correção de gasto e coisas assim tinham acabado com o déficit público. Mentira. O déficit operacional do Brasil era enorme. Não tem exatamente o dado agora para poder passar, mas posso assegurar, a gente tinha déficit. Aliás, a gente teve déficit, inclusive durante o período do Plano Real. Mas a diferença é que mais para frente a gente teve o Fundo Social de Emergência, a gente teve o PAI, teve tantas outras coisas que ajudaram ali a fazer com que a coisa desse certo. Mas pode-se dizer, sem dúvida, que o Plano Larida foi talvez o paper mais importante da história do Brasil, por tudo aquilo que representou e por ter ajudado, sim, a fazer, sobretudo, a segunda fase do Plano Real. Sem ele não teria sido possível. Bom, mas como isso acaba se relacionando com a conjuntura política que a gente vê nos anos 80? A gente tá vendo a redemocratização acontecer, né? Que tá inserido, claro, num contexto maior, né? Na terceira onda de democratização no mundo. Mas como toda essa questão da inflação inercial, toda essa questão de como a economia brasileira tinha uma inflação galopante, acabou afetando esse processo político? Envolve muito a própria questão que o Rafael falou das consequências da economia brasileira após esse ajuste que aconteceu entre 81 e entre 83. Afinal de contas, a gente não está vivendo simplesmente um contexto de grave gasto público e também um monte de reformas econômicas para garantir um mínimo de orçamento para o governo. A gente também está falando de um momento de grande movimentação de grupos de pressão que estão ali colocando suas agendas em jogo na arena pública. A gente tem vários grupos à esquerda que querem mais gasto público para sustentar algumas dinâmicas mais sociais da economia e da própria política. Assim como nós temos também muitos núcleos empresariais que continuam fazendo pressão para receber os mesmos privilégios que receberam durante todo o governo militar. Então entra bem nesse cerne a crítica que a gente faz e também a análise, melhor dizendo, de que o governo ele promete um ajuste fiscal entre 81 e 83, mas ele não é capaz de fazer esse ajuste da maneira mais precisa. Ele tem muitas pressões em jogo e também tem todo o peso do próprio controle dos generais pela redemocratização que fazem com que a economia seja condicionada a todo esse núcleo. Nós temos sim uma grande preocupação da estabilização monetária no Brasil em relação aos rumos políticos que a gente ia tomar. E quando a gente chega ali em 84, 85, emenda Dante de Oliveira, uma grande participação política brasileira nas ruas, já que ainda não se podia votar para presidente, nós vamos ter toda a conjuntura que vai firmar a pressão social e que vai catalisar as alianças internas que já aconteciam dentro do governo, capitaneadas pelo candidato do PMDB, o falecido Tancredo Neves. E isso é muito importante se falar porque muitas vezes a gente pensa na redemocratização com uma grande movimentação de massas. Mas na verdade, como eu falei desde o começo do episódio, desde 73 nós já temos uma ideia de redemocratização. A movimentação social e as pressões de grupos organizados apenas irão determinar a velocidade das mudanças. Mas nós teremos ainda todas as estruturas que estão mudando nas mãos dos generais.
No caso ali dos ajustes econômicos que aconteceram, nas pressões sociais e no próprio apelo da redemocratização, a gente vai ter sim uma grande pressão que vai colocar os detalhes finais na eleição do Tancredo Neves, que vai fazer com que ele ganhe cada vez mais apelo político para ser o cara capitaneado pelo PMDB, a ponto de ele chefiar uma chapa que tem como vice-presidente o José Sarney, antigo presidente do PDS, que era o Partido Democrático Social e considerado o partido da ditadura, não considerado, ele de fato o era, mas também ele vai ser o cara brigado com o João Figueiredo, que era o presidente em exercício, o nosso último general durante o governo militar. Então, o José Sarney, fazendo essa vice-presidência na chapa, ali colocando um grande exemplo dos liberais ali, que vai ser considerada depois a Aliança Liberal, que é o Tancredo do PMDB e o José Sarney do PDS, nós vamos ter essa aliança que vai condicionar os rumos do novo governo, que tinha como também missão, além de concluir a redemocratização, estabelecer diretrizes para estabilizar a economia e fazer com que o Brasil entrasse nos eixos. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Para explicar o que era a inflação no Brasil, por que ela existia e por que e como solucioná-la, você tinha vários grupos com teses muito diferentes. A galera que vai para um lado mais dos efeitos psicológicos da inflação, enfim. E um desses grupos era composto pelo André Lara Rezende e o Pércio Arida, que vão defender a ideia da inflação inercial, ou seja, de que a inflação ela persistiria porque a inflação ela passaria para a moeda futura, né? Ela passaria para as expectativas de inflação da moeda futura. E isso faria com que apenas uma nova moeda conseguisse solucionar esse problema da inflação, de acordo com o Pércio Arida e o André Lara Rezende. Pois é, assim, acreditava-se na época que a inflação não estava na moeda, mas estava na mente das pessoas. Portanto, apagando-se ali o passado, seria capaz de determinar o presente e o futuro. É uma tese que está muito longe de ser mainstream, né? Muito disciplinada ali pelo corte de despesa pública, e depois você consegue achatar um pouco a renda nominal, desvaloriza a moeda, recompõe reserva. Essa é a receita ortodoxa da coisa. E isso foge completamente àquilo que já se havia tentado. Sobretudo porque é bom que se lembre, assim, a gente passou durante esse período por um processo de maxi-desvalorizações em massa, né? Em primeiro lugar, em 79 e depois novamente em 1983. E os efeitos de uma maxi-desvalorização sobre uma economia, sobretudo indexada, como era a brasileira, são péssimos, sabe? No mês em que o Brasil acordou o socorro financeiro lá atrás, o governo carecia de reservas internacionais, sem as quais, portanto, não seria possível saldar suas dívidas. E para resolver o problema, a autoridade estatal da época desvalorizou a moeda corrente em 30%. Era uma maneira, novamente, convencional ali de se incentivar exportações, estimular ingresso de dólar na conta de capital do país, nada de muito novo. O problema é que na lista de colaterais dessa desvalorização estão presentes, por exemplo, encarecimento de bens intermediários importados, né? Que alguns chamam de inflação de custos. É impossível afirmar, é claro, com a mais absoluta certeza como poderiam ter sido as coisas na ausência ou mudança de uma política pública passada. Eu duvido que elas tivessem sido tão impactantes se o Castelo Branco, lá atrás, na década de 60, no lugar de ter escolhido trilhar o caminho da indexação, tivesse optado pela estabilidade monetária. No fundo, ele decidiu, o Castelo, viver pacífica e convenientemente com a inflação, no lugar de apenas erradicar o problema. Nós acabamos pagando o preço um pouco mais tarde. Bom, então a gente já entendeu quais eram as principais teses que explicavam a inflação no Brasil, a gente entendeu a importância do Pércio Arida e do André Lara Rezende nesse contexto, e do que viria a ser o Plano Arida e que acabou influenciando depois o Plano Real. Agora, vamos falar um pouquinho dos planos que foram tentados para solucionar a inflação. Como o Felipe adiantou, nesse momento o Sarney acaba assumindo o presidente depois da morte de Tancredo Neves. Sarney assume a vice-presidência da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
e ele vai tentar solucionar a inflação. Vocês conseguem contar um pouco pra mim como foi esse plano? Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. É muito complicado. Afinal de contas, a gente tem ali no governo Sarney uma situação muito ruim do ponto de vista político por si só. E a gente não pode nunca dissociar a área da política da área da economia, ainda mais quando a gente está falando de conjunturas político-econômicas que determinam a vida de milhões. E no caso ali da transição Tancredo-Sarney é muito complicado porque, primeiro, quem faz as alianças políticas para o novo governo, que estava ali consolidando a redemocratização, vai ser o Tancredo. O Tancredo era um grande nome político, ele já era conhecido há décadas na política brasileira, ele era um nome muito conhecido por ser moderado, por fazer essa política de centro que conseguia tanto fazer uma aliança entre democratas e os ditadores da ditadura. E essa questão toda é muito colocada em xeque quando o Tancredo morre. O Sarney ele era conhecido por ser uma figura menor naquela chapa. Ele era o cara que não fez participação direta nas negociações políticas. Ele basicamente era ali um nome dessa frente liberal que liderava essa facção dos dissidentes da chapa ditatorial, que durante o governo Figueiredo optou pela chapa do Paulo Maluf com um outro lá que eu não me lembro agora. Mas essa questão, o Sarney não tinha um grande ativo nessa negociação política. E com a morte do Tancredo, essas negociações caem no colo do Sarney e fazem com que ele tenha toda uma nova dinâmica para lidar. Afinal de contas, ele não é o Tancredo, ele não é do PMDB, ele não é um grande símbolo de oposição à ditadura. Como ele deveria se portar em frente a colocar uma nova plataforma para garantir estabilidade para a nação e isso nos campos econômico e político? Isso é muito complicado. E o Tancredo, como era um cara que estava ali consolidando a redemocratização, ele fez questão de colocar na mesa de negociação tanto grandes núcleos como os cargos federais, colocar os governadores, colocar os prefeitos, assim como ele colocar também os partidos políticos, os movimentos sociais, fazendo uma grande negociação. Isso vai virar tudo cacife do Sarney, que não tinha habilidade política para lidar. Mas como é que a gente faz? Porque muitas das negociações políticas do Tancredo envolviam inclusive negociações de emendas parlamentares, de gastos públicos. Então, para a gente garantir a redemocratização, o governo brasileiro deveria, naquela conjuntura econômica, que já tinha passado pela recessão de 81 a 83, já vinha tendo tido inflação de 3 dígitos desde 82, tudo isso ele tinha que meio que esquecer para consolidar esse apoio político. Isso, como o Sarney, vai cair na forma de uma bomba, a ponto de que, quando ele está ali planejando os primeiros planos econômicos de estabilização dele, ele ainda tem que lidar com esse legado Tancredo. O Tancredo queria, como ministro da Fazenda, um cara ortodoxo, que era o Francisco Dornelles, respeitado na política carioca, economista, que tinha uma predisposição a fazer um ajuste fiscal, só que ele dura pouquíssimos meses. Vai ser justamente na nomeação do ministro da Fazenda, Gilson Funaro, que nós teremos o estabelecimento do plano que vai marcar mais do que qualquer um outro o governo Sarney, o chamado Plano Cruzado, que vai tomar vez no ano de 86. E o Plano Cruzado, como ele tem muitas características econômicas, eu vou deixar para o Rafael falar. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Você está certíssimo. É importante que se lembre sempre que em 1985, depois da decepcionante, para não dizer coisa muito pior, morte do Tancredo Neves, o Sarney ele assumiu a presidência da República e, na carência da legitimidade popular, que talvez somente um civil e nada identificado com o regime que vinha ficando para trás teria acesso, ele, embora tenha colocado fim à conta movimento, por exemplo, em 1986, e ao orçamento monetário, condescendeu com todo tipo de pressão corporativa por aumento de despesa, enfim, tudo aquilo que dificultou a estabilização. A elevação dos gastos, embora tenha também, de certa forma, anabolizado ali um crescimento de curto prazo, também ajudou para empurrar todas as expectativas inflacionárias dos agentes para cima, que embicaram para cima, se desfaziam dos cruzeiros que mantinham suas carteiras, refugiavam-se em ativos que retivessem valor de depósitos, tudo de ruim, né? E àquela altura, o nível geral dos preços já não era mais tão baixinho, né? Já era de 240%, se não estou enganado, e para a frustração daqueles tantos brasileiros que acreditaram que a redemocratização poderia servir de alguma forma de bala de prata
para o sofrimento a que esse país estava submetido há tantos anos, não dava sinal de melhora. Ao contrário, a cada dia que se passava, o quadro inflacionário era agravado por uma sistemática indiferença fiscal do governo. Para falar do Cruzado em específico, para interromper ali com a espiral inflacionária, foi lançado o programa, que não foi exatamente um combate à inflação, mas um combate ao aumento dos preços. O Cruzado, embora trouxesse consigo algumas coisas inovadoras, a que mais me agrada, por exemplo, tem pouco a ver com a economia, mas uma merecida homenagem ao Vila Lobos, na cédula de 500, mas teve o seu sucesso de longo prazo completamente comprometido pelo diagnóstico do qual partia, que era o da inflação inercial. O plano possuía como fundamento teórico uma tese de acordo com a qual a hiperinflação tinha matriz inercial, ou seja, a inflação corrente por relação de causa e efeito era determinada pela inflação passada. E dessa maneira, também nada convencional de se enxergar as coisas, o mundo, os autores do plano, no lugar de terem elaborado essa estratégia de combate à inflação com base, por exemplo, em corte de gastos do governo, desenvolveram um programa para ficar ali combatendo o aumento de preço. Daí se segue, por exemplo, todo o plano de congelamento de preços, né? Congelamento de salário e coisas assim. Essa distinção, tão importante quanto estranha e, ao meu juízo, indevidamente ignorada, resultou nessa política de controle, cujas consequências foram trágicas de tão esperadas de tão trágicas. Possivelmente o desastre não teria sido tão retumbante caso o presidente tivesse mantido os aumentos do mínimo e do abono recomendados pelos seus economistas. Chegou lá com 4% de salário mínimo, 4% de abono. Voltou com 8% de mínimo, 8% de abono, mais um gatilho de 20%. Acho que quem viveu a época se lembra muito bem disso. Assim, não obstante, a despeito da correção dos benefícios sociais pagos pelo Estado, a tentativa de replicar esse pacto social israelense que aconteceu em 1985 em solo brasileiro, muito provavelmente teria dado com os burros na água do mesmo jeito, porque o diagnóstico era ruim. Em primeiro lugar, pela pouco perspicaz criação de um sistema de gatilho que fez com que fracassasse ali o plano de superdesindexação. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, pela falta de uma coesão social em torno de instituições inclusivas, para usar uma expressão que não é minha, mas do Acemoglu. E, sobretudo, em terceiro, por causa da falta de política fiscal. Não se tinha ali uma iniciativa de enrijecer gastos, de vamos cortar, vamos fazer as coisas acontecerem, nada disso. Talvez esse seja um bom resumo do tripé sobre o qual esteve assentado o fiasco do Plano Cruzado. Não tem outra palavra para poder definir esse plano. Foi péssimo. E ainda complementa a fala do amigo Rafael por uma coisa que está condicionada a um evento político. Nesse momento de redemocratização, os municípios e os estados, eles também estão fazendo as suas próprias hegemonias, suas coalizões políticas, que envolvem os partidos da região, as pessoas apoiando, as elites locais. E isso é muito importante porque a maior moeda de troca que esses núcleos regionais usavam vão ser os cargos públicos e as próprias emendas locais. O direcionamento do orçamento com o governo Sarney já começa a ser mais democrático, puxando essa emergência de movimentos sociais que buscavam maior descentralização do gasto. E isso vai ser muito útil para os líderes locais fazerem a sua redemocratização, cada um em sua cidade ou estado. E a consequência maior disso é um grande crescimento do serviço público que a gente vai ter na década de 80. Então é muito doido porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de diminuir o gasto público, ao mesmo tempo que a gente vai ter muitas medidas econômicas que querem esse ajuste, que querem essa reforma econômica, que estão lá, inclusive, mudando um pouco do aparato do Estado brasileiro, porque no governo Sarney já teremos, inclusive, algumas discussões a respeito de reforma do Estado, reforma administrativa e outras. Tudo isso está fortemente pressionado pelas questões domésticas nacionais. Como é que você vai fazer uma reforma que tem que diminuir o gasto se os prefeitos e governadores estão ali pressionando para fazer a sua política local? E se você começa a negar essa galera, você começa, na verdade, a pôr em xeque toda a sua política nacional de redemocratização. Então isso tem que ser levado em conta porque esse gasto público, embora a gente tenha direcionamentos por parte de acadêmicos, de núcleos empresariais, da própria imprensa, da pressão internacional, dos fundos de investimento, a própria conjuntura inflacionária, que já estava cada vez mais indo para além de 3 dígitos, estava lá saindo 100%, indo para 200%, tudo isso está sendo colocado em xeque com a própria dinâmica. Como se faz um ajuste fiscal, uma mudança de Estado, uma mudança econômica, se a gente tem que garantir a política democrática como fim? Então, quando a gente pensa no governo Sarney,
A gente pensa num governo que tá com um dos maiores desafios da história do Brasil, né? De dar crédito às instituições que estão surgindo de democratização e, ao mesmo tempo, para você conseguir dar esse crédito, o grande problema econômico a ser resolvido era a inflação. A herança maldita dos militares, né? Porque para você ter um crédito nas instituições, você precisa estar num momento de bonança econômica, né? Você precisa estar num momento em que há crescimento, em que as pessoas conseguem se planejar, em que os negócios podem correr normalmente, não quando o sistema de preços está completamente turvado em termos de transmissão de informação por uma inflação de 3 dígitos. Então, o governo Sarney chega com esse desafio todo. E para solucionar isso, ele vem com uma solução que não vai atacar o problema em si da inflação, mas sim vai atacar o nível de preço. Ou seja, vai ser um problema que vai simplesmente tentar conter o avanço do nível de preços, mas sem atacar a base do problema da inflação, que era justamente a questão da inflação inercial. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Beleza, então a gente sabe que o Plano Cruzado não deu certo, que você teve, enfim, escassez, uma série de problemas com o tabelamento de preços, enfim. Mas aí, o que veio depois dele? Que tipo de plano foi feito? Quais foram as novas tentativas? E quais foram os erros delas? Nossa, isso é muito interessante porque a gente é tão acostumado a falar que o Plano Cruzado ele deu errado, que a gente nem imagina que por um curto período de tempo ele deu muito foi que certo. Afinal de contas, você tinha uma política de congelamento de preços, você tinha a questão do gatilho salarial corrigindo salários mínimos num país pobre como o nosso, de acordo com a inflação que só crescia. Você tinha uma questão de fazer reajustes e perdões das contas de água e de luz. Gente, isso era uma coisa doida, porque você realmente estabilizava as contas do cidadão. Você fazia o salário render, você fazia o preço acontecer. Tudo isso gerou, por um curto tempo, que foi o ano de 1986, uma epopeia maravilhosa no Brasil, uma utopia. Só que essas políticas demandam tempo e demandam ação. Você não consegue fazer um congelamento de preço por muito tempo. Você não consegue fazer uma política de gatilho salarial, principalmente se você não resolver os problemas estruturais que causam a inflação. A consequência maior disso foi já internamente, e isso eu falo dentro dos núcleos de pesquisa do governo Sarney, pesquisas e estudos falando que a política do Plano Cruzado não era sustentável, só que o governo vai optar por ignorar essas questões. Justamente porque no ano de 1986 nós vamos ter as eleições constituintes. É naquele momento que nós teremos a eleição das pessoas que irão fazer a Constituição de 1988. E era vital para tanto o PMDB, que era o partido governista, que o Sarney vai se filiar após a morte do Tancredo, tanto aos próprios interesses do Sarney, que o governo garantisse o máximo de participação nessa Constituinte. Para fazer isso, ele vai manter o Plano Cruzado até o último segundo. E o último segundo, eu digo, ele vai manter essa política do Plano Cruzado até o dia da eleição, dia 15 de novembro de 1986. É quando se tem a eleição tanto dos deputados constituintes, tanto também dos governadores e prefeitos. Gente, o PMDB vai eleger 22 dos 23 governadores do Brasil à época. Vai ser um massacre, uma grande conquista do governo Sarney, muito em frente ao congelamento de preço, que vai ser encarada naquele momento como uma grande conquista. Venceu-se a inflação. Só que, como eu disse, isso é tudo uma grande artimanha. O governo Sarney, depois dessa conquista cachapante, que também vai se refletir, garantindo pelo menos 2/3 na Constituinte, vai também se tornar um grande ônus, porque no dia seguinte ele lança o Plano Cruzado 2. Ele vai, por um momento, readequar o sistema de preços, vai acabar com o congelamento, vai acabar com o gatilho salarial por um tempinho, justamente para aliviar as contas públicas que estavam garantindo essa estabilidade falsa. E, quando isso acontece, vamos ter reajuste de 240% na conta de luz, 200% na conta de água, fora em outros produtos que vão ser extremamente sobretaxados, sobre-reajustados. A população brasileira, melhor dizendo, não vai esquecer isso e vai considerar esse fenômeno pós-eleição dos constituintes, dos governadores, um grande estelionato eleitoral. A solução do governo Sarney vai ser fazer o Plano Cruzado número 2, que também não vai dar tão certo e vai fazer cair o ministro heterodoxo Dilson Funaro. Em contrapartida, o Sarney vai nomear no ano de 1987
o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, famoso economista da Unicamp, famoso conhecedor da administração pública e que tinha como principal colocação fazer um grande choque heterodoxo para fazer a estabilização da moeda, que no caso era o cruzado. E para explicar um pouco isso do plano Bresser, Rafael, manda ver. A política salarial, que vai começar depois do congelamento, reajustes mensais com base na inflação média do trimestre anterior, não vai repor o que o trabalhador perdeu com a inflação, mas já vai diminuir bastante a diferença. Veja o comentário de Joelmir Betting. O maior carrasco do salário é a inflação no alto e em alta. Maior a inflação, maior a distância entre o preço aqui na frente e o salário lá atrás. E nenhum gatilho do mundo pode evitar o arroxo salarial embutido na disparada da inflação. Tanto assim que de novembro até junho, com gatilho e tudo, o poder de compra do salário ficou 1/3 menor. Ou seja, agora em junho o brasileiro gasta até o dia 20 tudo o que gastou no consumo de 31 dias em dezembro. A nova política salarial elimina o gatilho, mas estabelece no Brasil pela primeira vez o reajuste mensal, ditado pela inflação média no trimestre. Com isso, o novo salário não vai recuperar tudo o que já perdeu, mas vai parar de perder, ou vai perder bem menos. Porque a vantagem maior está na inflação menor, o que não acontecia com o gatilho. E se o novo plano, além de derrubar a inflação, desarmar a recessão, estará desligada a bomba do desemprego em massa que explodiria fatalmente agora em julho e agosto. E para o desempregado, a carestia é sempre de 1000% ao dia. Mais um, né? Mais um choque heterodoxo. É importante que se diga, porque nesse meio tempo, aliás, a sua colocação foi espetacular. Depois das eleições gerais de novembro e da vitória cachapante do PMDB, o Sarney pôs fincas e tal, mas as reservas brasileiras estavam esgotadas, não se tinha reserva, sabe? Pela expansão da demanda doméstica em combinação com essa excessiva valorização cambial e falta de liquidez global, que havia sido tão profunda que, em vez de desvalorizar a moeda, o governo preferiu declarar a moratória da dívida externa, em fevereiro de 1987, se não estou enganado. Ainda que, assim, muitas pessoas tenham compreensivelmente contestado a suspensão dos pagamentos da dívida externa, gente, a decisão não foi nada, absolutamente nada mais do que a mais óbvia das consequências do completo esvaziamento de divisa estrangeira desencadeado pelo cruzado. Pessoalmente, eu não sou o maior fã dessa expressão, alguns vezes já surrada, já deu, mas there is no free lunch, né? Não se tem almoço grátis. Foi dessa demoníaca união entre os expansionismos fiscal e monetário, tomada uma não menos diabólica política de administração de preços sob regime de câmbio fixo, que resultou a causa pela qual o Brasil tenha se tornado inadimplente. Nenhum país planeja ou gosta de dar calote. Diferentemente do que se pode imaginar, os passivos dessa decisão são gigantescos. Contudo, por causa do cruzado e da feitiçaria econômica que lhe dá suporte, o país foi obrigado a interromper os pagamentos. Em junho, quando o Bresser assumiu e lançou esse nome super criativo do Plano Bresser, embora tenha sabiamente executado uma política creditícia mais restritiva, o plano também partia do pressuposto equivocado de que a inflação era inercial. Este erro de diagnóstico levou o governo a uma vez mais adotar uma política de congelamento com forte efeito sobre a e abastecimento de mercado. A sensação que todos tinham era muito parecida com a do enfermo, que não acredita na medicina tradicional, e a cada frustração com o feiticeiro, com o bruxo, com o pajem, sabe-se lá com o quê, busca um novo charlatão para lhe receitar o mesmo medicamento ineficaz, como se a persistência ali da doença estivesse menos ligada ao remédio que a quem o indica. Embora políticas de fixed price tenham maior importância do que se pensa eventualmente na doutrina econômica, esse tipo de sabedoria alternativa ao tratamento mais conservador da inflação tornou-se, depois do cruzado, sobretudo, não mais que um mero ato de fé. E com perdão da provocação aqui que eu faço, é dessa maneira como eu enxergo o Plano Bresser, com algumas poucas ressalvas aos acertos ali, por exemplo, na política de câmbio, com evidente destaque para nada desprezível desvalorização e consequente reposição de reservas despendidas no ano anterior. O programa foi essencialmente disciplinado por essa crença não menos mágica que infantil de que, ao apagar o passado, é possível curar um câncer com quase 20 anos de metástase. Infelizmente, quando se chega a um estágio tão avançado de degradação do organismo econômico, alguns sacrifícios são necessários. Não serão uma desindexação inocente, um congelamento temporário,
isso não vai resolver o problema, não vai recuperar o paciente que está em estado terminal. E isso também dialoga justamente com o núcleo empresarial. É sempre bom pontuar isso, porque nas negociações que o Tancredo fazia, a gente ainda vai ter um grande núcleo empresarial, muito aliado às associações de industriais e comércio. A Fiesp é um grande exemplo disso, que vai estar ali pressionando pelo governo manter essa política heterodoxa, porque na prática simbolizava um grande privilégio para eles. Quando você tem ali um princípio que você quer o governo fazendo um choque desses, que vai fazer um congelamento, quem ganha principalmente naquele momento é as empresas de grande capital, é as empresas de grande indústria, de grande comércio. Fora que também essas empresas dependiam fortemente de um gasto público para funcionar, como eu já disse, seja em subsídio, seja em ajuda fiscal. Então, o governo Sarney, como ainda estava nessa pecha de garantir a redemocratização, ele precisa ajudar esse núcleo principal. Afinal de contas, o governo não se mantém com grandes taxas de desemprego ou grandes taxas de recessão. E embora a gente já tivesse uma política econômica ali, era um choque heterodoxo que era a política, tanto que era apoiada pelos economistas, quanto que era em vigor, inclusive, em vários núcleos acadêmicos. Então, envolve muito dessa dinâmica. A gente tem uma força-tarefa que vai representar muito o que vai ser o Plano Bresser. Esse choque heterodoxo, essa política de congelamento, essa ideia de que existe uma inflação inercial. E isso não vai durar tanto também. O Plano Bresser fracassa, a inflação no ano de 1987 vai encerrar em 363%, superando o ano de 86, que foi o Plano Cruzado, que teve um congelamento mais forte e terminou o ano com 80%. Então, essa questão de ir para 80 no ano a 363% em 87, depois de um ano, é muito pesado para o governo Sarney. O Bresser não aguenta, fica apenas um ano, e isso vai fazer com que o Sarney tente uma outra política, que vai ser ligeiramente mais ortodoxa e chefiada pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. O Maílson não é conhecido por ser um grande revolucionário na economia, nem também um grande interlocutor com os grandes fluxos de investimento. Ele queria, na verdade, ali ser um ministro tampão, que fizesse a economia seguir determinados preceitos já juramentados pelo FMI e por outros núcleos credores desde o começo da década, desde que o João Figueiredo fazia a renegociação da dívida, e fizesse com que o Brasil seguisse essas políticas. O resultado disso vai ser justamente Plano Verão e, depois disso, a política do arroz com feijão. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Rafael, de Plano Verão, o que a gente fala? O Plano Verão é aquela coisa, né? Depois dos ajustes que foram necessários sobre as tarifas públicas, né, que estavam congeladas e tudo, teve-se um aumento da inflação, mas, assim, o governo, ele, quando lançou o programa de enfrentamento à inflação, ali sob a égide da até então promulgada Constituição, é importante que se diga que foi o primeiro plano, né, já sob a Constituição democrática. Se na política o clima era de otimismo, né, sem dúvida, com as primeiras eleições diretas ali, desde 1960, portanto, 3 décadas não elegíamos alguém diretamente, tem toda essa mística, tudo isso, fora também a ampliação de direitos civis, sociais, políticos, coisas importantes pra cacete que aconteceram na ocasião. O contexto econômico era muito distante de ser animador, né? A inflação era muito elevada, coisas não funcionavam direito, enfim. O plano, ele tinha um lado heterodoxo, que era o de congelamento de preço. Uma vez mais, portanto, aí se tem 86, 7 e 9, quase, assim, 4 anos, né? A gente congelou 3 vezes os preços. E tem gente que acha que o governo do Sarney foi melhor do que o governo Collor, mas eu não vou entrar nesse debate agora aqui, não. Assim, a inflação, ela deu uma travada ali durante o momento, só que voltou a subir por razões que são óbvias. Havia-se ali uma intenção de ajuste das contas públicas, mas era tudo muito difícil, porque, assim, a Constituição elevou muito os gastos do governo, tanto o governo central quanto elevou as transferências, né, a estados e municípios. Portanto, se tinha sempre essa dificuldade. O Sarney, àquela altura, já era um presidente muito fraco, politicamente falando, portanto, não era exatamente a mesma coisa, mas é parecido. Paulo Guedes quer fazer alguma coisa, o Bolsonaro não consegue, não veta. Talvez um melhor paralelo seja o da relação Dilma e Levi, sabe? Quando se tentava fazer alguma coisa, o ministro tinha iniciativa e tal, mas a presidência já era relativamente
frágil do ponto de vista político, então era sempre muito difícil de se fazer as coisas. Mas, assim, foi um plano que não teve tanto impacto, né? O impacto maior, assim, dos planos do Sarney, sem dúvida nenhuma, foi o Cruzado. Mas se tivesse que resumir o Plano Verão, foi uma tentativa um pouco mais comedida ali de ajuste heterodoxo, com alguns poucos elementos ortodoxos, como, por exemplo, o reajuste de tarifa, mas nada que empolgue muito, nem para um lado nem para o outro. E devo dizer em adendo ainda que, como você bem falou, é um momento de emergência de grandes direitos sociais, então é muito doido, porque a gente tem... Realmente é interessante entender esse caldeirão do momento, que inclusive estava ali no Plano Bresser. Depois também vai para o Plano Verão, enfim, que são os anos de 87 e 88. É o ano que a Constituinte está em funcionamento. É a emergência de vários movimentos sociais, de grupos organizados, e ali, hegemonicamente, vamos ter a pressão de grupos que querem fazer com que uma Constituição tenha preceitos de direitos sociais. É garantir uma saúde financiada pelo Estado, ou uma educação pública com financiamento já estabelecido, entre várias e inúmeras questões econômicas que tinham baliza constitucional e que, inclusive, vão virar obstáculos quando nós queremos fazer reformas, porque estão ali colocadas em questão constitucional. O governo Sarney, inclusive, em benefício da eleição majoritária do Plano Cruzado, que garantiu para ele uma grande força, vai utilizar essa força política para garantir em texto constitucional o controle nacionalista de certas áreas da economia e ainda vai fazer uma política muito forte para garantir a indústria nacional. A política do José Sarney ainda flertava bastante com núcleos nacionais desenvolvimentistas que tanto sustentavam o próprio governo dele, quanto também estavam em constante negociação e interlocução com o PMDB e com as associações de comércio e indústria. Então isso é bem interessante porque é um momento de grandes pressões econômicas, mas que internamente e por grande força política, os gastos estão sempre pressionados a serem aumentados, assim como também é um grande momento para apagar o incêndio, diários diálogos e debates que nós tínhamos em questão constitucional, a gente vai lá e coloca o governo Sarney colocando um dinheirinho ali para financiar tanto deputados ao seu lado, quanto também uma posição mais favorável na imprensa e dentro dos movimentos organizados. Então, depois do Plano Cruzado e do Plano Bresser, planos que não conseguiram efetivamente resolver o problema da inflação, tivemos um novo ministro que vai fazer uma política não muito surpreendente, nada muito inovador. É uma política bem arroz com feijão mesmo. Uma política que vai tentar controlar o déficit público e controlar a taxa de câmbio também. Mas, ainda assim, não foi uma solução definitiva para o problema da inflação. Esse plano verão, essa política do arroz com feijão, não trouxe uma solução definitiva para o problema da inflação. E aí, esse tema acabava dominando o debate público naquele contexto. Você tinha, junto com a redemocratização, com a nova Constituição, você tinha esse grande problema que impedia muitos negócios de surgirem, que, enfim, atrapalhava toda a vida econômica. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Então, meus caros, agora eu quero saber como isso vai acabar influenciando na histórica eleição de 89. Como foi bem falado, o ministro Maílson da Nóbrega, ele não tinha nem força política para tentar mais um choque, nem também intenção. As eleições presidenciais estavam se aproximando e, de fato, seriam, como o Rafael falou, as primeiras eleições nacionais desde 1960. Lembrando que desde 79 nós já temos ali o multipartidarismo começando, a censura caindo e as eleições municipais e para governadores de estado acontecendo. Bom, isso na questão do nacional é importante porque a gente vai substituir as campanhas de choque econômico por uma grande seleção de plataformas econômicas e políticas. Afinal de contas, a gente ali estava falando do primeiro governante nacional sufragado pelas urnas, que teria um cacife político enorme, símbolo máximo da consolidação da redemocratização, seria eleito em eleição solteira, lembrando que em 89 a gente só votou para presidente e todas as atenções estariam voltadas para ele. Fora também a questão cultural brasileira que a gente sempre espera demais do presidente da República. Embora a gente também tenha que lembrar dos deputados, senadores e ouvinte, lembre-se disso ano que vem quando for votar. Mas o ponto é que a questão de 89 colocou tanta atenção de
plataformas nacionais, que a gente vai ter uma grande variedade de partidos que irão colocar plataformas na mesa e que isso acabavam confluindo tanto com as políticas nacionais quanto internacionais de lidar com a sociedade, com a economia e também com a própria política. É o momento que a gente vai ter candidaturas mais à direita, como a de Fernando Collor, com um discurso fortemente aberto à economia, influenciado pelos discursos da grande mídia e também de alguns economistas consagrados, como o Mário Henrique Simonsen. A gente vai ter políticas mais à direita e também moderadas, como a de Guilherme Afif, que vai fazer também uma campanha bastante liberal, inclusive pelo PL, o Partido Liberal, assim como também outras plataformas, como a do Ronaldo Caiado, pela UDR, União Democrática Ruralista, que queria um governo liberal conservador, e, como a gente não pode deixar de falar, a agenda do Mário Covas, do PSDB, que inclusive buscava uma inovação que vai ser inclusive a regra durante os governos dos anos 90, que é a ideia de integração competitiva. Era uma ideia muito embrionada dentro das universidades, dos núcleos políticos de campanhas mais democratizantes como PMDB e PSDB, e também fortemente ligada aos núcleos organizados do BNDES, do Banco do Brasil, de grupos de formação que existiam dentro dessas instituições. A ideia de integração competitiva do Mário Covas, por exemplo, era colocar a questão de uma abertura econômica, mas que colocasse o Estado não como alguém que não interferisse na economia, mas sim um Estado que estaria ali representando um setor coordenador, regulador, e não mais um produtor direto dos bens econômicos. Isso é uma ideia do Mário Covas que não é tão à direita. Assim como a gente vai ter plataformas de centro, que essas são as maiorias, que vai ser representadas tanto por Aureliano Chaves do PFL, Ulisses Guimarães do PMDB, assim como também teremos plataformas mais à esquerda que querem aprofundar a questão estadizante brasileira e querem fechar cada vez mais a economia e estão representadas pelas candidaturas tanto de Leonel Brizola do PDT, Lula no PT e também o Roberto Freire do PCB. Então é bem interessante como depois dessa quantidade absurda de planos econômicos, a gente vai ter esse contexto de se eleger uma plataforma nacional, vamos ter uma grande miríade de candidatos e de plataformas e programas que flertam com ideias de esquerda à direita. Alguns enfrentando a questão nacional, outros lidando com a questão internacional de um ambiente globalizador que estava emergindo, de uma queda do Muro de Berlim que vai cair em 25 de dezembro de 89, que ainda não é o momento da eleição, mas depois vai impactar, é um exemplo bom para a gente situar o ouvinte no contexto. Então, é bem interessante como a gente tem ainda essas pressões de dentro e de fora e essa grande variedade de plataformas. Com essa maravilhosa fala do Felipe, a gente entende o quanto a eleição de 89 vai ser uma eleição interessantíssima, com atores políticos que a gente conhece até hoje, mas com posições diametralmente diferentes. Roberto Freire, que hoje puxa por uma terceira via no cenário político nacional, era um comunista na época, enfim. O mundo dá voltas, né? E a gente entende como todo mundo queria lidar com a questão econômica, como todo mundo queria de algum jeito trazer crescimento de volta, né? Claro, com soluções muito diferentes entre eles, com diálogos, com teóricos muito diferentes, mas ainda assim todos tinham a questão econômica como uma pauta relevante. Assim, a gente entendeu a origem do problema da inflação no Brasil, e depois da origem da inflação no Brasil, a gente entendeu o que foi tentado para resolver esse problema dos anos 80, o Plano Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Verão, e assim a gente chega nas eleições de 89, em que Fernando Collor vai ser eleito presidente. Fernando Collor toma posse, assina as primeiras medidas e anuncia: os preços e salários vão ser pré-fixados. E ele ainda pega com esse problema da inflação. Então, para finalizar esse podcast, me falem um pouquinho os pensamentos conclusivos dessa questão, né? A gente teve 1 milhão de planos que não deram certo, a gente sabe que essa questão só vai resolvida lá na frente com o plano real, mas enfim, quais são os insights de vocês em relação à eleição do Fernando Collor e a política econômica que ele vai tomar? Bom, a questão do Fernando Collor é muito importante e acho que ela fecha bem todo o drama que a gente falou desde 79.
O Brasil passou por vários planos econômicos, por uma política econômica condicionada à questão política, várias negociações em volta da questão monetária, de questão de manobras de inflação, de ajuste fiscal, de falar e negociar com núcleos de investidores, com o FMI, com credores bancários estrangeiros. É uma bagunça muito grande e os anos 80 são lembrados por essa bagunça. Por anos de recessão, em 81, 83, por moratórias de 82, de 87, 89. O Brasil ele sempre passou por muitos problemas em questão de déficit comercial, de balança de pagamentos, de reservas internacionais. É tudo muito complicado economicamente e lidando com pressões da gente gastar mais do que é regado aqui nacionalmente, domesticamente, e também nas pressões dos investidores que querem receber do Brasil lá fora. É tudo muito doido, são várias pressões. E a questão da redemocratização coloca um grande verniz em jogo, que é a questão de como fazer uma reforma, de como fazer aquilo acontecer de fato, com sustentação estrutural, com apoio da população, com questões políticas em jogo. A gente passou por 4 ministros durante o governo Sarney, de Dornelles a Funaro, a Bresser a Maílson. A gente passou por políticas ortodoxas, heterodoxas, e nenhum dos 4 conseguiu fazer uma política estável. Gente, em 88, a inflação brasileira ela vai acabar em 980% ao ano. Em 89, que é o ano da campanha presidencial, a inflação acaba em 1972%. Já é um cenário hiperinflacionário. Então, é muito doido que essas pressões econômicas elas dialogam com o ambiente político, e também têm que ser entendidas como reflexo de várias negociações que existem nas associações comerciais, nos grupos industriais, também na pressão de acadêmicos que lutam para fazer suas teses hegemônicas. Já a gente tem sim no Brasil, durante a década de 80, vários núcleos desenvolvimentistas que pregam uma solução heterodoxa, com centralização do governo para acabar com a inflação, ao mesmo tempo que a gente tem núcleos também ortodoxos que pregam um ajuste fiscal, uma restrição da emissão da moeda, restrição de custos públicos. Tudo isso é uma batalha que também dialoga e não deve ser desconsiderada. Mas essas negociações, essas dialéticas político-econômicas que vão brindando o Brasil durante toda a década, deixam marcas tão profundas que a gente vai ter inclusive uma grande inflexão. A imprensa e núcleos empresariais cada vez mais comprarão um discurso mais aberto, modernizante, e isso é uma palavra-chave, de que vai fazer com que o primeiro mundo, até então já encarado como vencedor da Guerra Fria, entre no Brasil, libertando a gente de algumas décadas de grande controle central do Estado, e muito celebrado e lembrado pelas questões dos militares. O legado redemocratizante e também com a modernização que vinha de fora, com a globalização e com o fim da cortina de ferro, com todas essas questões entre Estados Unidos e União Soviética, o Brasil se brindava, se banhava e usou isso para eleger o Collor em 89. Modernização, abertura, eleição civil, um Estado menor, essas coisas pesavam e pesaram para a gente ter o Collor eleito em 89, com 52% dos votos, ganhando em segundo turno do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 48%. Se eu tivesse que resumir os anos 80, ou pelo menos os planos econômicos dos anos 80, é bem provável que algum dos nossos ouvintes já tenha assistido ou assista a Rick and Morty, né? Uma série pela qual eu sou apaixonado, inclusive. Para quem não conhece, Rick Sanchez é um cientista e é considerado o ser vivo mais inteligente do universo. Portanto, todas as coisas que ele fala na série são tratadas mais ou menos como as coisas mais inteligentes do universo. Mas tem uma delas, com todas as reverências que o Rick Sanchez merece, que está errada. Ele diz, por exemplo, que não há ideias erradas, apenas ideias mal executadas. Há ideias erradas, sim. E há ideias que foram excessivamente bem executadas e por isso deram errado, como foram o caso do Plano Cruzado, do Plano Bresser, menos até do Plano Verão, mas especialmente do Plano Cruzado. O Brasil insistiu numa ideia de congelar preços para pagar a memória das pessoas e eventualmente fazer com que a inflação magicamente suma das nossas vidas, mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Quando o Brasil acordou o socorro com fundo, depois ali da moratória do México, a esquerda, em uma tenebrosa consonância com o que há de pior na direita brasileira, enxergou na óbvia necessidade de se cortar gastos e manter o pagamento dos credores externos
uma forma de submissão aos interesses externos, em especial dos americanos. Essa hermenêutica tacanha, imbecil, que divide as pessoas entre opressoras e oprimidas, apesar de muito presente nos centros acadêmicos, a maior parte dos quais dominados pela esquerda, nunca encontrou muito espaço no comando da máquina pública, mesmo durante o período de José Sarney. Esse final de governo teve realmente um clima de fim de festa, mas sem dúvida aquela coisa de esperança, né, de algo novo que estava por vir. Parecia-se ali uma luz no fim do túnel. Mal sabiam que era o trem chegando para poder dar continuidade à série de trapalhadas que se iniciou ali no começo da década. Bom, e com essa reflexão encerramos mais um episódio do Economia Mainstream. Muito obrigado, ouvinte, por nos ouvir até aqui. Acesse nosso site, nossas redes sociais, tem muita coisa legal chegando, projetos de ensino, enfim. Acompanhem. É isso, muito obrigado e até o próximo cast.